nós lemos o texto de Tiago, capítulo 4, a princípio os versos 1 a 3. Tiago 4, versos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor fale conosco, mediante a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Texto difícil, né? E piora. Tiago é aquele que não esconde palavras. Tiago não é político. Tiago fala, e fala na cara, e fala o que é necessário, e fala o que é transformador. A carta de Tiago é essa carta extremamente prática e extremamente desafiadora. E a cada momento que nós nos achegamos ao texto, mais dolorosa essa carta vai se tornando, ao expor certas coisas que estão talvez no íntimo do nosso coração, talvez coisas que nós nem nos demos conta em algum tempo da vida, ou coisas que nós queremos esconder, abafar, fingir que não existe. Tiago não faz isso. Tiago expõe, Tiago fala. Tiago diz quais são os problemas que envolvem a nossa vida nesse tipo de fé que é dita com a boca, mas não é experimentada com a vida. Tiago está em todo o tempo fazendo este contraponto entre o cristianismo real e o cristianismo fake, entre a fé verdadeira e a fé de aparências, entre a sabedoria que vem do alto e uma pretensa sabedoria que este mundo tem. E Tiago vai dizer, não, fé de verdade é encarnada, fé de verdade é viva e é vida. Crer é ser, diz Tiago. Aquilo que nós cremos transforma a forma como nós agimos. E até aqui, ao longo de todas essas exposições, nós vimos que as nossas ações e as nossas reações parametrizam a nossa visão sobre a nossa própria fé. As nossas reações, no que diz respeito, por exemplo, que Tiago fala no capítulo 1, as tentações, as provações, o jeito como a gente encara a vida e as dificuldades da vida, mostra o quanto de fé precisa ainda ser desenvolvida no nosso coração para que a gente possa ser reconhecido como cristão. Depois Tiago vai dizer ainda, no capítulo 2, a respeito da diferenciação que podemos fazer com pessoas que pensam diferente, que têm alguns gostos diferentes, que têm classe social diferente, como nós tratamos as pessoas que são diferentes de nós, fala muito sobre a nossa fé. As pessoas que não pensam igual a gente em todas as coisas, ou que não têm os mesmos gostos que a gente em todas as coisas. A forma como nós lidamos com essas pessoas fala também da nossa fé. E por último, nós pensamos também no jeito, lá no capítulo 3, de como nós nos comunicamos, a forma como falamos, o poder da língua, o jeito que a gente fala, testemunha se de fato vivemos uma fé verdadeira e não apenas uma fé proclamada da boca para fora. E na nossa última exposição, ainda no capítulo 3, nós vemos do versículo 13 em diante, pensando em qual é a lógica que dirige a nossa vida. Tiago vai apresentar duas lógicas. A primeira lógica é a lógica do alto, a sabedoria que vem do alto, que é pura, que é perfeita, que é pacífica, que é cheia de bons frutos. E depois ele vai dizer de uma falsa ou de uma pretensa sabedoria. E ele diz, essa sabedoria é de fato terrena, ela é demoníaca, ela é bestial. Ela nada tem a ver com o Senhor. E se nós somos guiados, diz o Tiago aí, por essa lógica que é humana, o resultado disso ele vai dizer que é confusão e toda sorte, diz o versículo 16, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Tiago diz, se a lógica que nos guia é a lógica desse mundo, não espere resultados diferentes de confusão e coisa ruim. Mas ele diz que aqueles que são guiados, no versículo 17, pela sabedoria que vem do alto, que é pura, é pacífica, é gentil, é amigável, é cheia de misericórdia, de bons frutos, é imparcial, é sem fingimento. Tiago diz que estes que são guiados por essa sabedoria, no verso 18, estes semeiam a justiça, estes promovem a paz, estes fazem o que tem que fazer e promovem a paz. Não criam guerras, não criam narrativas, constroem pontes, ajuntam, apontam para o Messias, apontam para Cristo, com a fala, com a vida e com os relacionamentos. E é a partir daí que Tiago agora vai com os dois pés no peito, falando, gente, e as guerras que estão acontecendo entre vocês aí? Tiago está primeiramente falando para a igreja.
Às vezes a gente fala assim, poxa, a gente precisa voltar a ser como a igreja primitiva. E a gente esquece que a igreja primitiva também era bem bagunçada, muito bagunçada. A igreja de Tiago, se você se lembra daquilo que a gente já viu, e aquilo que ainda vamos ver mais à frente, era uma igreja em que as pessoas tinham partidarismo, que rico tratava pobre diferente, que a língua ali de todo mundo precisava ser domada, porque o povo estava falando demais, usando a língua para ofender, usando a língua para matar. Tiago mostra que esta era uma igreja, sim, de gente salva pela graça de Deus, mas salvação não significa maturidade instantânea. Na verdade, existem pessoas que passam uma vida inteira de salvos, porém nunca amadurecem. O autor de Hebreus vai dizer, gente, já era para ser mestre, já era para estar ensinando, e de novo eu tenho que voltar aos princípios elementares dos oráculos de Deus. Dá para ser salvo e continuar um bebê na fé para o resto da vida. Dá para ser salvo e ainda assim viver de maneira miserável. Dá para chegar no céu, como diz Paulo também lá em Coríntios, meio que como chamuscado pelo fogo. Paulo fala isso. Das coisas que a gente constrói, ele diz, naquele dia, as nossas obras serão visitadas pelo fogo, provadas pelo fogo. Se aquilo que a gente construiu é de pedras preciosas, vai ficar. Mas a gente pode construir coisa nessa vida que é só palha, é só graveto, altamente inflamável. E Paulo diz, este vai ser salvo, mas como que chamuscado pelo fogo. É possível nascer de novo e viver uma vida de quem nada tem a ver com o reino. O que Tiago está falando, ele fala à igreja. O que Tiago está falando, ele está falando para crente teimoso, crente tinhoso. E crente que é crente, todos nós, em algum ponto da vida, podemos ser mais tinhoso, mais manhoso. E Tiago está agora falando sobre como o nosso relacionamento com as pessoas, e aqui, primeiramente, dentro de um contexto de igreja, mas isso se expande a contexto familiar, trabalho, onde quer que a gente se relacione. Tiago diz que a forma como nós lidamos com as pessoas revela a nossa fé, revela qual é a lógica que guia a nossa vida, se é a lógica do alto ou se é a lógica desse mundo. Ele vai dizer aqui, na sequência do versículo 1, ele diz, de onde procedem essas guerras e essas brigas que existem entre vocês? Ele fala de guerras que são externas. E é tão difícil saber que a humanidade não sabe resolver conflitos, né? Eu estava vendo um comentarista, na verdade, falando que nós temos mais ou menos 3.400 anos de história registrada. Aquilo que a gente chama de período histórico, né? O que vem antes disso é chamado de pré-história, quando as pessoas não registravam nada. E ao longo desses 3.400 anos, nós temos no máximo 290 anos em que não se fala de guerra. No máximo, dentro dos registros históricos. Menos de 8% de toda a nossa história, dos últimos 3.400 anos, é de tempo que não fala de guerra. Fora isso, é guerra para todo lado. Guerra em todo lugar. E isso é um reflexo de outras guerras nas quais nós nos metemos. Porque nós nascemos com essa natureza que demanda direitos. E nessa natureza que demanda direitos, é muito mais fácil atacar do que ceder. Ir para cima do que parar e pensar. Nós, enquanto seres humanos e enquanto humanidades, brigamos por tudo e com todos. Se você tem irmãos, sabe do que eu estou falando. Muito cedo, a gente briga. Um irmão briga com o outro, por atenção, por paciência dos pais, por atenção dos amigos, por brinquedos, ou por outras coisas. Nós brigamos com os pais, conforme vamos crescendo, e achando que eles querem cortar o nosso barato. Você não sabe de nada, o seu tempo passou, deixa eu viver a minha vida, eu não posso fazer nada. Brigamos com os pais, brigamos até com os nossos melhores amigos. Brigamos na igreja, marido briga com esposa briga com marido. Brigamos por política, brigamos por opinião, brigamos por direito, brigamos por querer estar certo, brigamos ao vivo, brigamos online, brigamos nas redes sociais, brigamos mentalmente. Já brigou mentalmente? Aquela briga que a gente faz sozinho. E imagina o que o outro responderia. E vai curtindo aquilo. Aí fulano vai falar isso. E eu vou responder aquilo. E aí encontra a pessoa, às vezes é só um mal entendido. E aquela briga que ensaiou, aquele cenário que construiu na cabeça, só cansou, só ficou triste. Brigamos por tudo. Guerras, guerras e guerras. Há duas palavras aqui que Tiago usa. Ele usa a palavra guerras e a palavra brigas. A palavra guerras aqui no grego é a palavra polemoi.
De onde vem a palavra polêmica? E muita gente é polêmica, né? E gosta de ser polêmica. Mas a ideia de polemon, a ideia de guerra aqui, é a ideia desse espírito bélico, desse clima bélico. É algo mais geral, é algo mais amplo. Enquanto que a briga fala aqui exatamente dessa ideia de um combate corpo a corpo, é uma luta. São as crises pontuais, são as desavenças pontuais, é essa guerra, esse espírito bélico, sendo colocado na prática, nas situações concretas na nossa vida. Aí a palavra é marcai. Viu o pastor Leandro Peixoto falando que é só lembrar de Muay Thai, porque às vezes as nossas brigas são assim, né? É primeiro polêmica, depois é Muay Thai, aí é couro mesmo, aí é pancada. E Tiago está dizendo, isso acontece, e isso revela alguma coisa. Ele vai dizer que essa guerra externa é, na verdade, o resultado de uma guerra interna. A pergunta de Tiago, e nós vemos aqui ao longo desse texto, pelo menos 4 perguntas, isso não era incomum no mundo antigo, de ensinar por meio de perguntas, às vezes perguntas retóricas, às vezes perguntas que levassem o outro a pensar, e Tiago está usando isso, ele diz, de onde que vem essas guerras? De onde que vem essa briga? Ele acabou de falar de sabedoria de Deus e sabedoria do mundo. Ele diz, então, uma vez que a gente sabe agora sobre essas duas sabedorias, de onde é que vem essas guerras que vocês estão travando, enfrentando aí na igreja? Ele diz, de onde vem, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Ah, Tiago, não fala um negócio desse. De onde que vem essas guerras? Do diabo, do cão. Eu não tenho nada a ver com isso. O diabo está pegando lá no meu trabalho. Está difícil o negócio, mas às vezes o diabo é você. Às vezes você não precisa expulsar o diabo, você precisa ser mais educado, mais bondoso, mais generoso, mais gentil. Tiago diz, de onde que vem essas guerras, essas brigas? E a gente se colocaria logo dizendo, é o capeta. E Tiago fala, não é o capeta não. É o outro me faz pecar. Meu marido me faz pecar, minha esposa, você não conhece o meu patrão. Ah, gente, você não conhece minha sogra. Você não conhece minha sogra. Ela me faz pecar. Tiago diz, não. Aquilo que está acontecendo do lado de fora é o reflexo do que está acontecendo do lado de dentro. E diz que o que nos leva a pecar são os nossos prazeres em conflito dentro de nós. É o nosso desejo, as nossas vontades. A tradução literal de prazeres aqui seria aquilo que nós gostamos. É aquilo que nós gostamos. A palavra é a palavra hedonê, de onde vem hedonismo. Sabe o que é hedonismo, né? É fazer tudo pelo prazer. E essa continua sendo a máxima do mundo no qual nós vivemos. Faça o que te faz. Você conhece. Aproveite a vida. Só se vive uma vez. E a gente vai usando frases de efeito para poder ir conduzindo a vida de qualquer jeito. E Tiago diz, esses desejos das coisas que nós gostamos se interpõem na nossa relação com Deus e na nossa relação com o outro. Esses desejos que militam no nosso coração, que nos fazem brigar com os outros, romper com os outros. Tiago diz, isso aí é prazer mal resolvido. Veja, Deus nos dá prazeres. Deus nos criou também para experimentar os prazeres da vida. Deus nos criou também para um tipo de hedonismo cristão. Eu sempre falo de comida, né? Comida é bom demais. Eu falei sobre comida no jejum, e eu vou falar de novo de comida. Comida é muito bom. Deus criou a comida antes da gente pecar, antes da gente morrer, antes de precisar de dieta balanceada, sabe? Antes de precisar disso. Antes de colocar o ser humano no mundo, Ele fez uma vasta quantidade de alimentos. Porque comida não é só algo que a gente ingere para viver. Comida a gente come por prazer. Comida é o ponto de contato para muitas conversas. Muita coisa boa acontece ao redor da mesa. Infelizmente, muitas coisas ruins também acontecem ao redor da mesa. Deus escolheu, aprove ao Senhor de uma maneira tão bela, fixar alguns entendimentos na mente do seu povo através de festas, que tinham música, leitura da palavra e comida. Jesus, quando está prestes a ir para a cruz, Ele fala da sua morte, Ele fala da sua ressurreição, e Ele diz para os seus discípulos, relembrem disso sempre, sempre, sempre. E Ele nos dá uma refeição para lembrarmos disso. Refeição essa que vamos participar hoje. Comida. Jesus ressurreto
não precisava comer. Quando vê os discípulos pescando, diz o texto, que eles não pescaram nada. E uma cena se repete. E Jesus diz, joga a rede para o outro lado. E eles jogam a rede para o outro lado. E pegam um monte de peixe. E Pedro diz, é o Senhor. Jesus tinha ressuscitado, eles ainda não tinham esse encontro. E Pedro diz, é o Senhor. Ele pula na água, ele sai de braçada, ele encontra com Jesus na praia. E quando os discípulos chegam na praia, o que Jesus tinha feito? Pão e peixe assado. Macfish. Vamos comer. Diz o texto que os discípulos estão todos reunidos numa casa, portas fechadas, e de repente, Jesus aparece no meio deles. Fala umas coisas muito malucas. E no meio dessas coisas ele diz, o que tem para comer? Comida é bom. Não tem problema comer não. Apetites, prazeres. Deus nos criou para sentirmos coisas boas, e é bom. O problema é a queda. O problema é que a queda bagunçou tudo dentro de nós. A nossa cabeça, as nossas vontades, o nosso gostômetro está quebrado. E às vezes o que a gente gosta, e muitas vezes o que a gente gosta, a gente coloca outras coisas que são importantes, melhores e necessárias em segundo plano. Tiago diz que o grande problema que faz com que a gente brigue um com o outro é porque os nossos desejos estão mal calibrados. A guerra externa é fruto de uma guerra que é interna. E essa guerra interna nos leva, diz ele no versículo 2, a cobiçar, a matar. E aqui eu não acredito que ele esteja falando de morte física dentro da igreja. Mas Jesus fala que a gente pode matar com uma palavra. Jesus fala que quando a gente xinga o outro, a gente está cometendo um assassinato. Quando a gente odeia o outro, é um assassinato. Tiago está dizendo no capítulo anterior, falando sobre a língua, ele diz que no poder da língua está a vida e a morte. A vida e a morte. Tiago diz, por causa desses desejos que não estão bem controlados, vocês cobiçam, vocês matam, vocês invejam, aí vocês não podem obter nada, vocês lutam, fazem guerra. Porque veja, esta guerra interna se manifesta numa guerra externa. Mas essa guerra interna, ela na verdade não é só uma guerra contra os nossos próprios maus desejos e as nossas próprias más vontades. Essa é uma guerra contra Deus. Essa é uma oposição a Deus. Porque ele diz, vocês não têm, porque não pedem. Tiago diz que muitas das nossas brigas, muitas das nossas lutas, é porque nós nos esquecemos de quem é a fonte de toda a nossa satisfação, e nós projetamos sobre o outro a nossa satisfação, ou o empecilho para que sejamos satisfeitos. É você que me atrapalha a ser feliz. É o jeito que você fala. É o jeito que você age. E aí a gente vai terceirizando a culpa. Porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente quer ter identidade, e vamos projetando essas coisas em algo que é externo, e não no próprio Deus. E vamos colocando sobre outros a responsabilidade de nos fazer feliz. E colocando um peso que só Deus consegue carregar. Na vida de gente quebrada igual a gente. Tiago diz, aquilo que vocês buscam nos outros e que gera guerra, vocês só vão encontrar no Pai. Não tem, porque não pedem. Não recebem plenitude, porque estão buscando essa plenitude onde não a encontrarão. E aí é tudo briga. Você está atrapalhando a minha felicidade. Eu quero ser feliz, mas os meus pais não deixam. Querem cortar o meu barato. Eu quero ser feliz, mas o meu patrão está atrapalhando a minha felicidade. A culpa é sempre de alguém, nunca nós. A culpa foi em quem o outro votou. A culpa é como os meus pais me criaram. A culpa é dos meus amigos, dos meus traumas, tudo que fizeram contra mim. A culpa é de todo mundo. Eu só não quero lidar com a minha responsabilidade. Tiago diz que quando nós olhamos para os outros, nessa busca de que eles nos completem e nos façam felizes, Tiago diz, aí é só guerra, aí é briga, aí é polêmica e Muay Thai. Ou como ele diz no capítulo anterior, destruição e toda sorte de coisa ruim. Quando nós projetamos no outro. Há um texto de Jeremias, no capítulo 2, Jeremias 2,13, que traz exatamente esta ideia, em que Deus diz para Jeremias, o meu povo
cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água. O que Jeremias está ouvindo da boca de Deus é: esse povo cometeu 2 estupidez. Eu que sou a fonte de toda a vida, eu que sou a fonte de toda a satisfação, me abandonaram. E com seus próprios esforços cavaram cisternas. Cisterna era um buraco cavado na pedra para se estocar água. E eles fizeram na força deles, no braço deles. Eles querem ser felizes na força deles. Querem construir identidade na força deles, nos méritos, naquilo que eles conseguem construir. E diz, e não só cavaram cisternas, mas cisternas rachadas. Cisterna rachada não segura água. Cisterna rachada suja a água. E Deus diz ao seu povo, eles cometeram 2 erros. Substituíram a fonte verdadeira e cavaram um buraco que não consegue conter a vida que eles esperam ter. Tiago está dizendo que as nossas brigas e as nossas guerras são fruto exatamente de nós projetarmos sobre outros coisas que só encontramos em Deus. Muitas guerras nos relacionamentos acontecem porque colocamos sobre os outros um peso que só Deus pode carregar. Esperamos que o cônjuge nos dê identidade, que a carreira nos dê propósito, que o ministério nos dê aceitação. Quando essas coisas falham, e elas sempre falham, nós reagimos com frustração, com inveja e com hostilidade. Quando a gente espera e não vai, não funciona. E o que o Tiago está dizendo é, vocês não têm porque estão buscando no lugar errado. Vocês não pedem a Deus, vocês jogam responsabilidade sobre os outros. É uma ausência de dependência. É tentar nos realizar nos nossos próprios esforços. E quando nós não conseguimos, nós nos frustramos. Queremos, às vezes, demais. E podemos de menos. E nos enfiamos em muitas problemáticas. Basta uma frase de efeito para a gente colocar os pés pelas mãos. E de repente a gente está orando para Deus resolver os problemas que a gente mesmo criou. E a gente ora, e diz o Tiago, a gente ora, verso 3, nós pedimos, e às vezes não recebemos, porque nós pedimos mal. Para esbanjar em prazeres, para construir uma felicidade que é artificial. E ainda chamamos a Deus como fiador nos nossos rolos. Eles não pedem, devia pedir. E quando pede, ainda pede errado. Pede para que Deus seja avalista das picaretagens que a gente faz. E às vezes isso acontece, queridos, quando nós fazemos pedidos santos com motivações preguiçosas. Sabe o que é um motivo santo? Quer dizer, um pedido santo com motivação preguiçosa? É quando a gente diz assim, Senhor, abençoa o meu relacionamento, corrige o meu casamento. Bonito isso, não é? Mas, no fundo, a pessoa está dizendo, porque eu não vou mudar. Faz alguma coisa, porque eu mesmo, o que depende de mim, eu não mudo. Senhor, cuida dos meus filhos na escola, na faculdade. E é bom orar pelos filhos. Mas, às vezes, atrás disso está, porque eu não vou sentar e conversar com ele. Eu não vou sentar e ter um tempo com o meu filho para perguntar como foi o dia, como foi na escola, o que você aprendeu? E reavaliar, e redirecionar o coração. Às vezes a gente faz pedidos que são santos, mas que as nossas motivações são preguiçosas. Senhor, abençoa as minhas finanças, faz o meu salário dar até o final do mês, porque eu não vou economizar, eu vou continuar gastando. Aí a gente reclama às vezes que não tem dinheiro. Às vezes o problema, queridos, e eu entendo que existem situações e situações, mas na vida de muitas pessoas com as quais eu me deparei ao longo do tempo, o problema não era falta de dinheiro, o problema não era falta de recurso, o problema é que queria demais, sabe? E quando a gente quer demais e pode de menos, a conta não fecha. Tem um comediante que eu gosto, ele não faz piadas pesadas, então é melhor de ouvir, que ele fala que a gente só precisa de uma frase de efeito para poder sair gastando igual um doido. A gente trabalha para viver, né? Coisas do tipo, a gente paga parcelado. Senão a gente não consegue ter nada, né?
acaba que parcela em 24 vezes, paga 2. Mas se não for assim, a gente não tem nada, né? Eu trabalho, eu mereço. E a gente vai colocando essas frases de efeito na vida e vai se enfiando. E aí o desejômetro vai aumentando. E aí vai passando na rede social, você fala, meu colchão não está muito legal. E aí aparece promoção de colchão no seu Instagram. Em apenas 24 vezes, de R$2.000. Você fala, nossa, que baratinho. E fica amarrado naquele negócio. E aí ora, Senhor, não está dando, não está dando. É porque você tinha que ter feito as contas, era antes. Era antes. Tiago diz, às vezes vocês oram e não recebem, porque estão orando mal, para gastar nos seus próprios desejos, para gastar errado, para não assumir responsabilidade. É possível, queridos, orarmos assim, porque na prática o que Tiago está dizendo é que a maioria dos cristãos não querem Deus, querem as coisas que Deus dá, não querem relacionamento com Deus, não buscam a Deus, buscam as coisas que Deus dá. Enquanto isso nós deveríamos era orar, se autoavaliando o tempo todo, e dizendo, Senhor, eis aqui o meu pedido, mas será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Senhor, será que isso que eu estou pedindo é santo? Senhor, será que isso que eu estou desejando reflete a sua perfeita vontade que está revelada na sua palavra? É não só orar, mas é orar pela oração, é orar direito. Não é só pedir, é desejar a Deus, enquanto a gente sabe que Ele continua cuidando da gente. Porque é preciso lembrar que Deus é a nossa suficiência. Nós não vamos encontrar isso em mais nada nesse mundo. E enquanto não colocarmos o coração em Deus, a vida não vai para frente. Tem mais para a gente pensar, mas a nossa hora já está adiantada, a gente continua na semana que vem. Que o Senhor nos ajude a desejá-lo mais do que tudo. Mas eu não posso terminar sem esperança. E a esperança que nós vemos, tanto nesse texto, na meditação que nós vamos fazer na próxima semana, é de que, aí no versículo 10, Tiago diz, humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. É muito lindo ver o versículo 8, em que ele diz, cheguem perto de Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, e vocês que têm o coração indeciso, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria se transforme em tristeza. E ele diz então, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. A grande verdade que Tiago diz é, nós somos ruins mesmo. Mas se a gente se aproximar de Deus, Ele vem ao nosso encontro. Se a gente procurar Deus, Ele se faz encontrado. Aproxime-se de Deus, diz Tiago, e Ele vai se aproximar de você. Se entregue a Deus e Ele vai te colocar de pé. Há um Deus que nos recebe, há um Deus que nos acolhe, há um Deus que nos abraça, há um Deus que nos traz de volta para o prumo, há um Deus que equilibra o nosso coração, há um Deus que derrama sobre nós graça, graça para reconhecer, graça para confessar, graça para vencer e graça para ser transformado dia após dia, a imagem e a semelhança de Cristo. Que o Senhor nos ajude a analisar o nosso coração, principalmente em momentos de conflito, que os nossos conflitos tragam para nós reflexão, para ver se o nosso coração está no lugar certo. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Com seus olhos fechados, aí onde você está. Ore ao Senhor. O que Tiago nos diz nesse texto é que há um Deus generoso, suficiente, bondoso, que está ao nosso alcance. E ele diz, vocês estão procurando coisas que não vão encontrar nestes lugares, porque isso só se encontra em Deus. Tiago diz, não tem porque não pedem, porque há um Deus de toda suficiência, há um Deus que estabelece a nossa identidade, há um Deus em que nós podemos nos refugiar,
independente das experiências que tivemos no passado. Há um Deus que nos cura, há um Deus que transforma as nossas más experiências em objetos de testemunho da graça do Senhor transformadora e restauradora. Há um Deus que enche de alegria a vida daquele que tem buscado propósito em tantas coisas, mas que na sua presença encontra propósito real. Há um Deus que vem ao nosso encontro. Assim como nós vemos na parábola do filho pródigo, que quando o filho se dá conta de que caminhou para longe do pai e decide voltar à casa do pai, ele vê ao longe o pai que vem correndo em sua direção. E o Senhor nos restaura, o Senhor nos recebe, o Senhor nos abraça, o Senhor nos transforma. O Senhor molda os nossos afetos, o Senhor molda a nossa mente, o Senhor estabelece as verdadeiras fontes que devem guiar a nossa vida, a sabedoria que vem do alto. Tiago nos ensina na sua carta de que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente. Senhor, nós queremos viver pela lógica do céu, nós queremos viver pela palavra que sai da tua boca, porque aí encontramos alegria, aí encontramos verdadeira felicidade, plena felicidade, não nas vozes desse mundo, não nos conselhos dos ímpios, não nos caminhos dos pecadores, não nas rodas dos escarnecedores, ao contrário, é na tua presença, é na tua palavra, é na tua lei, que nós encontramos o suprimento, Senhor, que guia a nossa vida, que direciona a nossa vida, que direciona os nossos relacionamentos, a nossa carreira profissional, a administração da nossa saúde, a administração da vida com os filhos, com os pais. É a tua palavra, Senhor, que orienta o nosso coração para que nós não venhamos a andar com os olhos fechados nesse mundo tenebroso. O Senhor se fez conhecido, o Senhor se deu a conhecer, e na pessoa de Cristo se fez visto de maneira plena. Cristo é a imagem do Deus vivo, Cristo é a imagem do Deus invisível. Este que é o autor, o consumador da nossa fé, este que é o criador e sustentador de todas as coisas, é aquele que, por seu sacrifício, nos deu livre acesso ao trono da graça, nos deu livre acesso à presença do Pai, nos reconciliou com Deus, e que pela sua graça, pelo seu poder e pelo seu Espírito Santo que habita em nós, há de transformar dia após dia, de glória em glória, a nossa mente, o nosso coração, para que vivamos em paz, para que sejamos estes que semeiam a justiça, para que sejamos os pacificadores, não aqueles que causam confusão, mas aqueles que criam pontes, aqueles que criam pontes na família. Senhor, que a tua graça alcance as famílias aqui representadas. Vamos entrar nessa campanha orando pelas nossas famílias, junto com todas as igrejas da nossa convenção. E nessa noite, Senhor, nós oramos pelas famílias aqui representadas, pelos casais, por pais, por filhos. O Senhor conhece, Senhor, os dramas familiares entre irmãos. O Senhor conhece, ó Pai, as palavras duras que falamos ou que ouvimos. O Senhor conhece, Senhor, o coração que chora, assim como o Senhor conhece o coração duro, entenebrecido. Mas a tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos e o Senhor inclina para onde o Senhor quiser. E a tua graça é transformadora, a tua graça é restauradora. Não há nada impossível para ti. E como teu povo, Senhor, nós clamamos por cada família aqui representada, por aqueles que não conhecem ao Senhor, por esse marido que não conhece ao Senhor, por essa esposa que não conhece ao Senhor, por esses filhos que estão distantes, talvez que um dia ouviram a palavra do Evangelho, mas se rebelaram, se revoltaram, muitas vezes se revoltaram com a igreja, se revoltaram com pessoas, se revoltaram com experiências. Mas o Senhor é poderoso, poderoso para fazer com que aquela semente que foi lançada no coração germine. Aquele que apostatou da fé, o Senhor é poderoso para trazer de volta. O Senhor é poderoso para converter o coração dos pais aos filhos. Faz-nos, ó Deus, como instrumentos dessa paz. Que na nossa boca existam palavras de vida. Que na nossa boca existam palavras de restauração. Não palavras de dor, não palavras de crítica,
não palavras de destruição, não palavras de contenda, não palavras de briga. Que o nosso coração seja domado pelo Teu Santo Espírito, para que possamos viver uma vida que glorifica ao Senhor, e que possamos experimentar essa plena suficiência, que só pode ser desfrutada num relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus.